Bom dia! Hoje, dia 29 de julho de 2026, é uma quarta-feira. Estou aqui na cidade de Itapema, Santa Catarina, e nós vamos iniciar a leitura da palavra da Bíblia capa a capa. Hoje é o número 151 dias fazendo essa leitura para a honra e glória do nome do Senhor. E você é o meu convidado para essa leitura que vai acontecer no livro de 1 Reis 9, 10, 2 Coríntios 2, Salmos 1, começamos de novo, onde foi o último capítulo do Salmos, que foi de número 150, e o Provérbios 29, porque hoje é dia 29. Então nós iniciamos aqui com a leitura, com a oração ao nosso Senhor. Senhor, clamo a Ti pelo sangue de Jesus, já agradeço por esse amanhecer, por esse dia, pela minha saúde, já agradeço pelas pessoas que estarão presentes ou que estarão assistindo depois, que só possa estar tocando no coração de cada uma e dando uma transformação para o Seu reino, para tudo aquilo que eles necessitam. Que o Senhor me dê sabedoria nesse dia. Eu oro assim em nome do Teu Filho amado. Amém, né? Então, que Deus nos dê também entendimento. 1 Reis 9, versículo 1, Deus aparece outra vez a Salomão. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais o que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez à minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele. Bom dia, Érica. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Estamos lendo aqui 1 Reis 9, versículo 4. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você e os seus descendentes, ou seus descendentes, deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis, aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei esse templo que separei para o seu lugar, para ser o lugar onde eu devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com essa terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. 1 Reis, capítulo 9, versículo 10. Salomão e Hirão. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Hirão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro, de pinho e todo o ouro que ele precisou para o seu trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Hirão 20 cidades da região da Galileia
Hirão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão: então são essas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabul. Hirão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro. Outros trabalhos e construções de Salomão. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Azor, Megido e Geser. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Geser, matando seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois, o rei do Egito tinha dado Geser como presente de casamento à sua filha quando ela casou com Salomão. E Salomão reconstruiu a cidade. Usando os seus trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Bet-Horon de Baixo, Baalat Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém e no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. E os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor, e assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, no Golfo da Acaba, no país de Edom. O rei Hirão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegar junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14.000 quilos de ouro. Aqui nós vamos então para o 1 Reis 10, versículo 1, a visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu todas e não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele e viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é
de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado nem a metade, a sua sabedoria e a sua riqueza. Bom dia, Malucelli. Acontece que não tinham me contado nem a metade, a sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. Estamos lendo aqui 2 Reis 10, isso aqui está no Velho Testamento, e o versículo 8. Como são felizes as suas esposas, que sorte têm os seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor seu Deus, que ficou tão contente com você e que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno, por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão que haviam trazido ouro da terra de Ofir também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. 1 Reis 10, versículo 14. As riquezas de Salomão. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus com a figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro e no lado de cada um dos 2 braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Todas as taças que o rei de Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata, porque no templo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei, e pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam e traziam um presente para ele, objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos de cavalaria, espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalo de Musri e da Cilícia,
e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus, os sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Amém? Aqui nós finalizamos a leitura do Velho Testamento, do livro de Reis, capítulos 9 e 10. Nós vamos agora para o Novo Testamento, fazer a leitura do 2 Coríntios, número 2. Então, 2 Coríntios 2. Segundo Coríntios 2. Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Então aqui Paulo está relatando aqui, nessa cidade aqui, né? Para os seus irmãos. Pois se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês, a quem tenho entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Pois eu tenho a certeza de que, quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste e derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. O perdão para o arrependido. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam, e foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos deles. 2 Coríntios 2, versículo 12, a preocupação de Paulo em Troade. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali, mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. 2 Coríntios 2, versículo 14, vitória por meio de Cristo. Estamos fazendo aqui a leitura da Bíblia capa a capa, serão 365 dias, hoje é o dia de número 151. Lembrando que essa leitura começa todos os dias às 5 horas da manhã e nós iniciamos aqui no dia 1º de março de 2026. Vitória por meio de Cristo. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha. Bom dia, seja bem-vinda.
2 Coríntios 2, versículo 15, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus que nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Amém? Aqui finalizamos então a leitura de 2 Coríntios, capítulo 2, e aqui Novo Testamento, e aqui nós vamos para o devocional. Nós temos aqui 2 devocionais que são lidos todos os dias, o de Salmos e o de Provérbios, né? Hoje dia 29, Provérbios 29. Salmos tem 150 capítulos, ontem nós terminamos esse número 150 e hoje nós reiniciamos aqui em Salmos 1, né? Para dar sequência do devocional junto com a leitura da palavra da Bíblia, capa a capa. Salmos 1, primeiro livro, a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem da beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém, né? Então aqui terminamos Salmos 1, e que foi falado sobre a verdadeira felicidade, né? Livro escrito pelo rei Davi, e nós vamos então para o livro de Provérbios. Provérbios hoje é 29. Só lembrando que Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que aparece ali em 2 Reis, né? Ali em 1 Reis já conta toda a história de Salomão, como é que ele foi escolhido para ser rei, né? Para esse lugar do rei Davi, embora tivesse outro irmão mais velho que acabou não assumindo esse reino, mas ele foi escolhido por Deus. E também ele teve uma visão, e que nessa visão ele poderia pedir para Deus o que ele quisesse, mas nessa visão ele pediu somente conhecimento e sabedoria. E quando ele começou esse reinado, Deus realmente se alegrou desse pedido dele e deu riquezas também para ele, longevidade. Ele ficou sem guerra aqui em Israel por ser o terceiro rei de Israel, filho de Davi, por 40 anos, né? Mas uma coisa interessante nesse livro de Provérbios, porque ele escreveu 31 capítulos, ou seja, é um capítulo para cada dia. Então hoje é dia 29, nós vamos ler aqui Provérbios 29, o capítulo 29, que tem 27 versículos. E o que você ganha lendo o livro de Provérbios, né? Eu já estou lendo há mais de 5 anos. Você vai ganhar sabedoria, você vai se livrar da insensatez, você vai ter aqui orientações sábias dele, de você, da advertência contra o adultério, de você não ser fiador das pessoas. Fala do seu relacionamento com a tua esposa, com a tua família, com teus amigos. É um livro fantástico. Então a gente tem que ler o livro de Provérbios para conhecer realmente como que Salomão escreveu tudo isso aqui, que realmente colocou tanta sabedoria, como falou ali naquela escritura ali da rainha de Sabá quando foi visitá-lo, né?
Então, versículo 1, Provérbios 29. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não ser corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quando os honestos governam o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo que tem. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Aqui também tem uma particularidade. Ele mostra que existem 3 tipos de grupos de pessoas que nós já convivemos lá atrás, que nós convivemos no dia a dia. Os tolos, os preguiçosos e os sábios. Então aqui está falando que o tolo mostra toda a sua raiva. Ele não gosta de ser chamado a atenção, ele não gosta de ser instruído, mas quem é sensato se cala e a domina. Então aqui é o sábio que se cala, que domina, né? Quando o governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrijam seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque, mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança, um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Então aqui nós lemos 27 versículos do livro de Provérbios 29, né? E aqui tem algumas mensagens aqui que são, alguns versículos aqui que são realmente fantásticos, né? Então assim, é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Eu sempre marco aqui um versículo, e o versículo que eu marquei é o versículo de número 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Então, as pessoas que são orgulhosas, que são soberbas, são as pessoas tolas.
Então ele vai acabar sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Aqui é a questão do sábio, né? Que será respeitado por ser humilde. E então aqui nós fizemos a leitura de Provérbios. Provérbios está aqui no Velho Testamento, logo após o livro de Salmos. E ele tem aqui então 31 capítulos para a gente ler, né? Amanhã a gente vai ler o capítulo 30 e na sexta o capítulo 31, que para mim é o melhor que existe, que vai falar ali da mulher que realmente é virtuosa, é uma mulher assim como a sua mãe, como a sua esposa, e pelas pessoas que você conhece, é fantástico, né? Só lembrando a vocês que nós estamos lendo aqui na versão NTLH, tem várias versões da Bíblia, né? Que é o livro mais compreendido, com 33 mil versículos. Então nós estamos lendo aqui a nova tradução da linguagem de hoje. E vivi 25 anos aí na religiosidade e vou falar com certeza. Eu comecei a entender um pouco mais a palavra, a parte espiritual, entendendo que lá na pandemia alguém comentou assim: a igreja não são 4 paredes, a igreja é o seu lar, é a sua família, seus amigos, mas a gente precisa buscar essa intimidade com Deus, né? E então eu tenho feito isso todos os dias, tenho me alegrado muito com isso, Deus tem me abençoado, e fica o convite aí para que vocês também façam a leitura da palavra ou participem. Nós temos um grupo especificamente para isso, especialmente para essa leitura da Bíblia capa a capa, e tenho postado também todos os dias no meu YouTube, que é Agrofocalização, né? Então esse é o perfil lá, e que Deus abençoe vocês que ficaram assistindo. A live fica gravada e muitas pessoas entrarão aí para também ter esse transbordo e serem transformados conforme a vontade de Deus, né? Então, se puder fechar os olhos, nós vamos fazer aqui uma oração de encerramento. A Ti rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Todos os dias o Senhor está presente conosco. Só quero agradecer aqui pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia que não tem fim. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela leitura, pelo entendimento, pelas presença das pessoas, pelas pessoas que estarão assistindo, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, o Senhor possa estar tocando no coração de cada um e realmente dando a real transformação. Nós estamos falando aqui do reino de Deus, não é de nenhuma religião, de nenhuma religiosidade. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar esse entendimento na Tua palavra. Me dê sabedoria hoje dos meus compromissos, Senhor, que o Senhor possa estar junto aqui, me permitindo ser uma pessoa sábia, me permitindo aqui ser realmente uma pessoa que o Senhor tem feito, e para que eu atenda aqui o Teu chamado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica com cada um aqui presente. Eu oro assim em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, obrigado aí a todos que estiveram e até amanhã. Um bom dia.